Olá, dando sequência às nossas falas sobre transtornos de ansiedade, hoje nós vamos falar sobre agorafobia. E na agorafobia a pessoa não precisa estar em evidência para sentir o medo, ela está uma anônima no meio da multidão, só que não tem uma saída e ela está em pânico, está ansiosa. Fica medo de espaço aberto, medo de multidões, medo de situações sem saída. Olá, meu nome é Leonardo Prates de Lima, eu sou médico da Prates de Lima Psiquiatria Dinâmica, clínica fundada pelo meu pai há 60 anos. Neste canal, eu e meus irmãos estaremos abordando temas de psiquiatria. Para acompanhar, basta se inscrever no canal. Curtir e compartilhar ajuda a divulgar o tema para mais pessoas. Se você desejar comentar, estaremos abrindo uma possibilidade de interação e esclarecer dúvidas. A agorafobia, o conceito dela está mais amplo atualmente. No passado, isso significava só medo, ansiedade, receio, fobias de espaços abertos. A pessoa se via em espaços abertos, sem condições de escape, desenvolvia essa questão de medo, de ansiedade, sintomas gerais de ansiedade. Hoje em dia a gente aumentou um pouco o conceito, pelo menos em alguns locais. Ela é entendida também como medo de multidões, ou tu tá, por exemplo, numa sala de cinema, no meio de um monte de pessoas e não tem uma zona de escape, não está sentado na poltrona que está perto da saída da emergência, a pessoa se sente confinada, essa sensação de confinamento está incluso nessa agorafobia. Então fica medo de espaço aberto, medo de multidões, medo de situações sem saída, né? Isso está classificado como agorafobia, ou agrofobia. A intensidade desses sintomas, ou sintomas de evitação dessas situações, é variável. Tem pessoas que evitam muito isso, né? Nem chegam ao cinema porque um espaço, ou ao teatro, dá espaço fechado, multidão, etc., sem ter zona de escape. E outra, vão, mas sentam do lado da porta de emergência, lá da porta de saída, tem que ter um escape da situação. Então tem níveis diferentes. A pessoa que chega aí, se expor à situação, mas se certifica que vai ter uma escapatória, e pessoas que nem vão. Então, esse transtorno, dentro do universo de todas as transtornos de ansiedade que a gente andou comentando aqui, pode vir a ser o mais incapacitante. Porque se a pessoa tem aquela intensidade que evita sair, evita espaço aberto, evita multidão, ela pode ficar até restrita à sua própria casa, isolada completamente do convívio social. Então, uma coisa que tem que se prestar muita atenção, porque o sofrimento que essa condição pode trazer é grande, apesar de ela não ser tão frequente quanto a transtorno de ansiedade generalizada, a transtorno do pânico. É uma coisa, quando acontece, é algo incapacitante. Ela ocorre predominantemente em mulheres. A transtorno de ansiedade generalizada também, que a gente viu, também ocorre predominantemente em mulheres. Não que não aconteça em homens, mas a incidência maior é no sexo feminino. Aliás, a questão de incidência, por até falar, a única que é mais ou menos equiparada, na mesma proporção, que nós já falamos anteriormente em outro vídeo, é a fobia social, que ocorre igualmente nos dois sexos. A diferença entre a fobia social e a agorafobia, que tem aquele medo de multidão, vem um monte de pessoas, mas é uma ansiedade livre, ela não está, não é uma ansiedade relacionada a desempenho, por exemplo, na fobia social. A pessoa tem medo de falar em público, que vai acontecer alguma coisa, vai errar, estão olhando, é uma questão da baixa autoestima também. E na agorafobia a pessoa não precisa estar em evidência para sentir o medo, ela está uma anônima no meio da multidão, só que não tem uma saída e ela está em pânico, está ansiosa. O fóbico social tem uma coisa relacionada à evidência, né? A pessoa tem que estar sentindo no centro de uma coisa, sendo vigiada, então eu não vou falar público, ou se eu entro numa situação pública, eu vou imaginar que todo mundo está olhando para mim, no fóbico social. Na agorafobia, a pessoa entra na multidão e não pensa que as pessoas estão olhando para ela, ela só está ansiosa porque ela está no meio de uma multidão e ela não tem uma zona de escape, né? Isso são transtornos que já acompanham a nossa evolução, né? Sempre existiram esses sintomas, né? A primeira descrição de agorafobia data de muito tempo atrás, lá no tempo dos gregos, da Grécia, né? Os tratamentos disso normalmente envolvem
envolve psicoterapia, alguma terapia cognitivo-comportamental, exposição, tentar diminuir a intensidade de sintomas. A pessoa tem uma vivência mais daquilo que não vai acontecer nada de grave, uma reprogramação, treinamento, em algumas circunstâncias X de urgência, usar algum tipo de medicação para naquele momento ou ter uma crise de ansiedade muito forte, né? Mas basicamente as psicoterapias, né? O sucesso disso, a maneira que a pessoa vai conseguir se livrar disso, depende daquilo que eu estava falando anteriormente, da intensidade de sintomas. Tem pessoas que evitam determinadas situações, mas elas vão, mas certas preocupações. Outras já nem saem de casa, esse paciente já vai ser um pouco mais difícil de tratar, a resposta dele vai ser mais lenta, mas sempre vai ter uma abordagem possível. Basicamente, a agrofobia seria isso. Então, medo de espaços abertos, medo de multidões, situações que não têm escape. Essa é a definição da agrofobia, ok?